Boa noite, pessoal do Dandara, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre termoquímica no Enem. Na última aula, eu passei algumas videoaulas que eu selecionei as mais didáticas que eu encontrei sobre o tema. E aqui então eu vou começar apenas fazendo uma leve revisão, tá? Do que a gente viu. Vocês viram nessa aula. Então a termoquímica é o ramo da química que vai estudar as trocas de calor, que levam à alteração da temperatura e transformações químicas ou físicas. Lembrando que transformações químicas são aquelas que dão origem a novas substâncias. Por exemplo, em uma transformação química, de formação da água, pega o hidrogênio e o oxigênio, eles se combinam e formam a água. Tá vendo que surgiu uma nova substância? Então eu digo que isso é uma transformação química. As transformações físicas são aquelas que têm apenas alteração do estado físico, O sólido vai para o líquido para o gasoso. Então, a termoquímica vai estudar essas duas, mas a gente foca muito mais, claro, nas transformações químicas, que são bem mais ricas, mais diversas. E como é que esse calor vai ser estudado aí dentro da termoquímica? Sempre que a gente considera que a gente está em uma pressão constante, o calor ele pode receber o nome de entalpia, que é uma grandeza física. Não é fixa não, é física. Então, esse calor recebe o nome de entalpia na pressão constante e ele vai ser então o conteúdo energético que vai estar fluindo numa transformação, nessa reação química. Se a reação química libera calor, então a gente diz que ela é uma reação exotérmica. Então, se eu colocar minha mãozinha lá no recipiente que está acontecendo a reação, eu vou ver que a minha mão vai esquentar, vai ter uma liberação de calor. E sempre que isso acontece, a gente vai ter um ΔH negativo. Por quê? Porque a entalpia, que é o nível energético dos produtos, é menor que o dos reagentes. Então, vai ter aí uma libertação de entalpia e esse ΔH vai ser negativo. Agora, se a reação, nessa transformação química que se procede, ocorre uma absorção do calor, Se eu colocar minha mão lá, eu vou sentir que o recipiente vai ficar mais frio, eu chamo isso de endotérmica. É como se ela comesse o calor, para conseguir aí fazer o processo. Então, nesse caso, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, então é como se os produtos fossem mais energéticos que os reagentes. Então, a gente vai falar que a variação de entalpia, o ΔH, é positivo, porque ao final da transformação a gente está no nível de energético maior, tá? Então, é legal a gente saber alguns tipos de entalpia. A entalpia de formação vão ser aquelas que são associadas a reações de formação. O que é reação de formação, Nayara? A reação de formação, é uma reação que dá origem a uma substância nova. Mas na química, para a gente saber, quando é uma reação de formação, a gente considera que é quando a substância ela é formada a partir das substâncias mais simples existentes. Por exemplo, a água ela pode ser gerada de diversas formas. Quando eu queimo um material, na decomposição da glicose, que é a glicólise que a gente chama. Mas a gente considera a entalpia de formação, o calor de formação, que é quando a gente produz a água a partir das substâncias mais simples presentes no ambiente. Por exemplo, que no caso é o H2, o hidrogênio, gás hidrogênio, gás oxigênio, que é o O2. Então, quando eu combino lá, uma molécula de H2 com um átomo de oxigênio que está no O2, então eu tenho a formação de água. O calor que é gerado aí nesse processo a gente chama de entalpia de formação. A entalpia de combustão ela é a medida de calor que é liberado quando a gente queima um produto. E como é que a gente queima uma substância? A gente bota ela para reagir com o O2 e ela libera CO2 e água. A energia de ligação é só para a gente entender esse processo, sempre que os átomos estão interagindo e a gente quebra a ligação deles, para fazer essa quebra dessa ligação que estava acontecendo, a gente precisa usar uma energia, então o sistema absorve essa energia. Então, sempre que há uma quebra, há uma absorção de energia, a entalpia é maior que zero, positivo. Sempre que há a formação de uma nova substância, o sistema se estabiliza, então há uma liberação de energia, Então, é o que a gente chama de ΔH negativo, tá? Então, para quebrar eu absorvo, quando forma a ligação, eu libero energia. Mas agora vamos lá, então, fazer algumas questões do Enem para a gente tentar entender como é que a prova cobra aí, esses conceitos que vocês aprenderam.
Primeira questão ela é de 2009 e ela tem o seguinte enunciado. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor d'água, como mostrado na equação química. Por que o Enem está falando isso? Vamos lembrar que um dos principais problemas ambientais que a gente tem hoje é o agravamento do efeito estufa, não é? Que é devido aos gases poluentes que a gente joga na atmosfera em escala industrial, ou seja, muito grande, a temperatura do ambiente está ficando mais elevada que a média, que era, né, algumas centenas de anos. E por isso que tem essa e um dos gases, né, que principalmente que causam aí é o metano, que está ligado aí à produção do gado, é o pum da vaca, né? Como tem muita vaca no mundo, tem muito pum e agrava aí o efeito estufa. E um outro gás também muito associado ao efeito estufa é o CO2, que é fruto da combustão, da queima dos combustíveis fósseis, como a gasolina, né, o próprio etanol, que não é fóssil, mas também produz. Por isso que o hidrogênio está sendo considerado um excelente combustível, porque o único produto que tem da combustão dele é a água. E o vapor d'água, quando ele está acumulando na atmosfera, chove e pronto, acabou. Então, por isso que ele é aí um combustível tão visado e está sendo tão estudado. Um cilindro, né, contendo 1 kg de hidrogênio continha um quilo de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro a seguir. Aí ele dá o quadro, as massas molar, e qual é a variação de entalpia, ou seja, qual foi o fluxo de calor, né, que aconteceu em kJ da reação de combustão de hidrogênio contido no cilindro. Lembrando então que o que aconteceu com o hidrogênio no cilindro foi exatamente isso aqui, né, a queima. Então, todas as ligações H foram quebradas, HH. As de oxigênio também foram quebradas entre si e eles recombinaram aqui para fazer a água. E é uma reação exotérmica, né? Porque é uma liberação de calor. Sempre que há uma combustão, né, o uso de um combustível, há a liberação desse calor, dessa energia térmica que vai ser usada para qualquer outra coisa. No motor do carro é usado para movimentar os pistões, né? Para aquecer algum lugar, se a gente pensar numa fogueira, numa lareira, basicamente isso. E ele pede então para ver nesse 1 kg de hidrogênio qual é a energia, né? Qual foi a entalpia gerada. Se vocês quiserem dar um pause agora, tentar fazer, porque aqui, né, já mostra as opções e eu já vou resolver com vocês. Então, vocês lembram que eu falei para vocês, né? Quando quebra a ligação, absorve energia, quando forma a ligação, libera energia. Então, vamos usar esse princípio aqui para resolver. Eu mantive aqui a equação para vocês lembrarem. Mas antes de tudo, é necessário entender qual a quantidade de hidrogênio que foi usada, né? Porque se eu quero calcular o calor envolvido na queima desse material, se eu queimar 1 kg, é um calor. Se eu queimar 2 kg, é outro calor, né? O dobro. Então, a gente tem que entender, e se ele está dando essas energias à ligação aqui de 1 kJ por mol, eu tenho que entender a quantidade de hidrogênio que tem nesse 1 kg. Então, lembrando lá da massa molar que eu falei para vocês, a massa molar é um correspondente em gramas daquela massa atômica que tem lá na tabela periódica. Então, se a massa molar do hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio é 1 U, a massa molar vai ser 1 grama. E qual que é a comparação entre os dois? 1 grama de hidrogênio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E sabendo disso, a gente sabe, então, essa correspondência, tá? Mas o que vocês precisam saber para resolver mesmo é que a massa molar, então, de uma molécula igual a 2, é só pegar a massa atômica, multiplicar por 2, já que tem 2 átomos de hidrogênio, então é 2 gramas por mol. Sabendo que 1 kg são 1000 gramas, eu consigo, então, calcular quantos mols tem nesse 1 kg de hidrogênio. Então, eu pego aqui, vai ser a razão da massa, 1000 gramas, por massa molar, 2 gramas por mol. Então, em 1 kg de hidrogênio, dividindo aqui, tem 500 moles de hidrogênio. Então, beleza. A gente sabe que o calor que a gente quer calcular está associado a essa quantidade molar de hidrogênio. Agora, tem que pensar, beleza.
ele me deu aqui a energia de várias ligações. Eu preciso entender qual que é o processo que está acontecendo para eu conseguir calcular. Então, vamos lá. Eu sei que toda ligação rompida, ela absorve energia. E quando eu pego aqui, né, essa proporção aqui na reação, eu vejo que 2 moléculas de H foram rompidas, então essa ligação aqui de H com H foi rompida em 2 moléculas, então ela é multiplicada por 2. E essa ligação dupla que existe na molécula de oxigênio, né, já que o oxigênio tem valência 6, ele precisa fazer uma ligação dupla para ficar com 8, então, para cada 2 dessas ligações de hidrogênio, uma dessa dupla de oxigênio foi rompida. Mas, ao mesmo tempo, proporcionalmente, para esse conjunto aqui, 4 ligações de oxigênio e hidrogênio foram criadas, porque a cada uma molécula de água tem 2 ligações OH. Então, vamos calcular a energia liberada? A energia liberada, ela é calculada pela quantidade de energia liberada pelos produtos, então, pelas 4 ligações de OH formadas, menos a energia gasta para quebrar os reagentes, que é uma ligação dupla de oxigênio e as 2 ligações simples de hidrogênio. Então, o que eu faço aqui agora é só substituir, continha de mais e menos mesmo. Então, aqui onde é o H, eu coloco 437, onde é aqui o oxigênio, onde é aqui o hidrogênio, o OH, eu coloco 463, e assim vai. Lembrando, gente, sempre de manter o sinal. Se a energia é liberada, ela vai ter um sinal negativo. Se a energia é absorvida, ela vai ter um sinal positivo. Então, é por isso que aqui a energia da ligação que foi formada, ou seja, que libera energia, é negativo, enquanto das reações aqui, das ligações que foram formadas, fica positivo os valores aqui dentro do parêntese. Esse menos aqui é de produto menos reagente. Quando eu faço essa continha, eu chego nesse valor aqui de menos 484 kJ. Então, eu sei que para essa reação aqui que envolve 2 mols de hidrogênio, eu liberei menos 484 kJ. E eu sei que tá aqui. E eu sei que nesse cilindro tem 500 moles, né? Então, se para 2 moles eu libero menos 484 kJ, para 500 é X. Aí agora é só mesmo fazer lembra que o negócio fica bem em cima. Agora é só fazer essa regra de 3, né? Então, esse X aqui, para essa quantidade, vai ser menos 21.000 kJ, que é justamente aqui a letra B, que é a resposta da questão. Lembrando, gente, é importante, está vendo que o sinal é negativo? Por que ele é negativo? Porque é uma reação de combustão que libera energia. E sempre que eu libero energia, sinal negativo. Quando eu absorvo energia, é um sinal positivo, tá? Então, beleza, essa é a primeira questão. Qualquer dúvida, vocês me falam. Vamos aqui para essa segunda que teve também no vestibular de 2019. A glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Então, gente, isso aqui é o que acontece, tá? Cada célula do nosso corpo. Quando a gente come glicose, aquele pãozinho, né? Aquele macarrão rico em carboidrato, tudo que tem açúcar e a gente come, dentro das nossas células ocorre uma série de reações, né? Que é a glicólise, que vai transformar ele em piruvato, que vai disponibilizar aí pra gente ter energia celular. Então, beleza. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande esforço, então pensa que vocês estão dando uma carreira aí de uns 100 metros. A glicose, né, açúcar, é completamente oxidada, ou seja, ela reage com O2 e libera aí um total X de energia. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2, de oxigênio, né, e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termodinâmicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Por que isso acontece, esse déficit? Faz de conta que você é mais sedentário, né? Ou então você tem algum problema de variz. Às vezes, a resposta muscular que é necessária, né?
o oxigênio que está chegando aí lá na sua célula para decompor glicose e ter energia não é o suficiente. Então, o que o nosso corpo faz? Ele é como se ele fermentasse mesmo, né? Em vez de... como as bactérias fazem. Então, em vez de usar o oxigênio para decompor e a glicólise, ele usa outro método e, a partir disso, produz ácido lático, que vai ser um processo que vai dar menos energia, mas que vai impedir que as células parem de funcionar. E esse ácido lático é que causa dor, né? Então, por isso que é comum a gente sentir dor depois de fazer um exercício intenso que a gente não estava preparado para fazer. Então, o que o Enem está perguntando aqui pra gente é: o processo anaeróbico, ou seja, né, o processo que não teve oxigênio, que resultou na glicose virando em ácido láctico, é menos vantajoso energeticamente porque ele dá menos energia, porque aí ele vai perguntar aqui, ó, a quantidade de energia que essa decomposição da glicose por meio desse processo anaeróbico dá. Aerobicamente, a gente já viu que, né, quando tem oxigênio é menos 2.800 kJ. E ele deu essa reação aqui, que é uma oxidação também do ácido lático, só que não é o processo anaeróbio, porque tem oxigênio aqui, e um processo anaeróbio não pode ter oxigênio. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar a lei de Hess. Se vocês lembram da última aula, a lei de Hess é justamente aquele processo que permite que, por meio de outras reações, a gente chegue à entalpia de uma dada reação. Vocês já ouviram ouvir aquele ditado, né? A ordem dos fatores não altera o produto? É basicamente isso. É como se fosse uma equação matemática que a gente vai tentar descobrir o x, que é o valor da entalpia da reação que a gente quer, por meio de outras reações. Então, qual que é o processo anaeróbico, né? Ele falou que é a glicose virando duas moléculas de ácido lático, que tem essa composição aqui, que ele até mostrou pra gente. E isso aqui vai dar um certo ΔH, uma certa entalpia, uma certa energia pra gente se movimentar. Só que a gente não tem, e é isso que a gente quer achar, qual é o ΔH. Só que por meio das reações que ele deu, que é a oxidação da glicose e do ácido lático, a gente pode alterar. Como a gente faz isso? Então, a gente tem essa reação aqui, que é justamente aquela que ele deu, e essa segunda aqui também é idêntica. Como é que eu manipulo essas duas para chegar nessa? Ó, a glicose, eu já vi que ela está do lado certo da equação, que é dos reagentes. Agora, eu tenho que dar um jeito de sumir com esse O2, com esse CO2 e com essa água aqui, que ela também não é interessante para mim, ela não tem nessa equação, e eu quero chegar nessa equação. Uma coisa já é diferente aqui. Tá vendo que aqui o ácido lático ele tá do lado dos reagentes e eu quero que ele seja do lado dos produtos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inverter essa reação. Então, como é que eu inverto uma reação? Eu pego os reagentes e transformo ele em produto e pego os produtos e transformo eles em reagentes. Quando eu faço isso, é como se eu invertesse o processo. Então, aqui o sinal da entalpia vai ser diferente, vai ser inverso. Porque se para oxidar o ácido lático eu recebo do sistema essa quantidade de energia, para formar o ácido lático a partir dos produtos, eu vou gastar a mesma quantidade de energia. Então, eu vou inverter essa equação aqui, ó, que é justamente o que está aqui embaixo. O CO2 que estava aqui foi para cá, a água que estava aqui foi para cá, e o ácido lático que é o que eu quero nos produtos foi para cá. E assim como o oxigênio também foi para cá. Porém, a proporção não está certa, porque eu preciso, como é que eu faço para eliminar, né, uma coisa que eu não quero na minha reação? Eu tenho que cortar com o oposto. Então, se eu quero me livrar desse O2 aqui, eu tenho que cortar ele aqui na parte dos produtos da outra reação. Só que aqui tem só 3 e aqui eu preciso de 6. Então, como é que eu faço? Além de inverter, eu multiplico essa reação aqui por 2. Então, aqui o que ele fez foi isso. Além de inverter o sinal, ele multiplicou esse valor por 2. Então, aqui é 2.688 é o dobro de 1.344. E também aqui todos os produtos e reagentes estão em dobro. O que eu faço agora? Que tá tudo certinho. Eu corto. Corto aqui com essa aqui, porque aqui tá reagente, aqui tá produto. A água também, aqui tá reagente, aqui tá produto.
e o oxigênio. Aqui está reagente, aqui está produto. Então, eu corto. Quando eu somo, eu vou ter certinho, ó, a glicose dando 2 moléculas de ácido lático que eu quero. E como é que eu faço para achar a entalpia? Somo também. Então, menos 2.800 kJ mais 2.688 dá um total de 112 kJ por mol. Então, por que o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente? Enquanto que o processo aeróbico que tem oxigênio libera para cada molécula de glicose 2.800 kJ, a mesma glicose em um processo anaeróbico, que é esse aqui, né, que dá ácido lático, libera só 112 kJ mol. Muito menos mesmo. Por isso que não é o processo que o nosso corpo utiliza, né, normalmente. Mas, na falta de tu, vai tu mesmo, né? Então, é isso que o nosso corpo realiza, tá? Então, é basicamente isso. Então, aqui eu marcaria A, né? Libera só isso aqui por mol de glicose. Qualquer dúvida, já sabem, só falar. Vamos fazer agora, então, uma questão de 2018, né? Do ano retrasado. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. Então, é o mesmo processo que a gente viu na questão passada. O Enem adora a glicólise. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, de toda a energia aproximadamente, né, de toda a energia que o nosso corpo tira de carboidratos, lipídios e proteínas, 40% dela vai para atividade muscular, que é atividade no movimento, né, de maneira geral. Então, olha só como nos movimentar, respirar, tudo que envolve o movimento em nós consome energia, né? Então, ele traz aqui a mesma reação aeróbica, com o mesmo valor de ΔH, que é 2.800. E olha só que interessante, né? Nós somos todos fornos. Isso aqui é uma reação de combustão, porque é um composto que foi associado aqui ao oxigênio, né? Foi oxidado pelo oxigênio, libera CO2 e água e tem aqui uma liberação de energia térmica. Então, nossas células são grandes fornos, né? Então, tá perguntando aqui, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de... Vamos então calcular. Quem quiser fazer sozinho, dá um pause. Então, vocês viram que é o mesmo esquema da outra questão, da primeira? Ele te dá uma determinada massa de combustível, né, que é o reagente, e pergunta a quantidade de energia que ele vai liberar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que saber a quantidade de mols que tem em 1 grama de glicose. Para isso, calcula a massa molar na glicose, né? Então, são 12 hidrogênios, então é 12 vezes a massa molar do hidrogênio. São 6 carbonos, então é 6 vezes a massa molar do carbono. 6 oxigênios, então são 6 vezes a massa molar do oxigênio. O total, a massa molar da glicose são 1.180 gramas por mol. Então, em 180 gramas de glicose, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Vamos descobrir quanto tem em 1 grama? Então, o número de mols aqui, eu pego a massa pela massa molar. Então, se é 1 grama por 180 gramas, quando dessas contas muito picadas assim, eu recomendo que vocês não tentem fazer. 1 por 180 é uma conta chata, difícil de fazer. Empurrem esses valores, essas frações, esses valores chatos até o final, porque às vezes fica mais fácil calcular e vocês cometem menos erros, tá? Então, aqui eu vou manter esse número de mols, como não é a resposta final, como essa fração aqui. Vou me abster de fazer essa conta. Então, beleza, eu sei a quantidade de mols e eu sei aqui que ele me deu que a cada 1 mol, né, de glicose libera 2.800 kJ. Então, se 1 mol é esse valor, quanto que vai ser para 1 sobre 180 mols, né? Que é uma quantidade bem menor. X, regrinha de 3, né? Multiplico esse por esse e esse por esse. 1 vezes x é igual a x, 2.800 dividido por 180, 2.800 sobre 2.180. Aí, fazendo essa continha de dividir, dá
que dá menos 15,5 kJ no total, né? Essa quantidade aqui de 1 grama de glicose. Porém, aqui ele não pergunta essa quantidade, né? Ele pergunta, e engraçado que tem até aqui, ó, uma pegadinha. Mas ele pergunta para a atividade muscular quanto vai, e a gente viu que é 40%. Então, o 100% de 1 grama de glicose é 15,15 kJ. Então, 40%, que é o que vai para a atividade muscular, é só fazer a conta também. 100% de vezes Y é 100Y, 40 vezes 15,5 dá uns 622, eu acho. Dividido por 2, fica 6,22 kJ. Então, essa é a resposta A. Né? Isso é o que libera, isso que vai ir para a atividade muscular. Mas, gente, essa é a aula de hoje, foi mais curtinha, mais de boa. Mas qualquer dúvida, por favor, não deixem de fazer, né? A gente entregou as apostilas também, então não deixem de fazer os exercícios da apostila e qualquer coisa, é só falar comigo. Um abraço e boa noite para vocês.